Bom dia, povo amado de Deus, aleluia, amém? Você sabia que você é amado por Deus, que Deus te ama, que Ele entregou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer no seu lugar? Amém? Ele te ama, guarde isso no teu coração, amém? Fale isso, Deus me ama, Deus me ama, amém? Aleluia, este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei, amém? E o Senhor já preparou para nós um alimento vindo do céu, o maná, como eu falei ontem, amém? Um maná do céu para te alimentar, para te dar força, para você caminhar esse dia, amém? Para você vencer neste dia, para você superar este dia, para você chegar no final do dia e dizer, Senhor, obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Que é o que nós falamos toda noite na oração profética. Abra tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, lá no verso 30. Aleluia! Que bom, que bom, que bom que você está aqui, em nome de Jesus, já no primeiro horário da manhã, amém? Se alimentando da palavra de Deus. Ontem à noite queridos, a princípio nós vamos fazer uma caminhada à noite no livro de Salmos, e ontem nós começamos com o Salmo de número 1, amém? E eu disse e profetizei na tua vida, você será bem-aventurado, em nome de Jesus Cristo. Em tudo que você fizer, você será como uma árvore plantada à beira do ribeiro, amém? Cujo as folhas não murcham, dá o seu fruto no tempo devido, amém? E tudo aquilo que você fizer prosperará. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, vamos para Marcos capítulo 6, verso 30. Nós vamos ler porque Marcos 6:30 fala sobre a primeira multiplicação de pães. Amém? Já que nós estamos falando do alimento da manhã, vamos falar sobre a multiplicação dos pães. E eu quero que você ouça porque hoje Deus tem uma palavra para você. Todo dia Ele tem, mas hoje Ele tem uma palavra especial para o teu coração. Amém? Então vamos lá. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Lembra que Jesus havia enviado de 2 em 2, né? De 2 a 2, né? Para estarem, deu poder sobre espíritos imundos, eles estavam libertando, curando, pregando a palavra. Nós vimos isso lá no capítulo 6, neste mesmo capítulo, melhor dizendo, do verso 7 até o verso 13. Aí houve um intervalo onde o Evangelho de Marcos fala sobre a morte de João Batista, que nós conversamos ontem, e então hoje nós vemos o retorno daqueles discípulos, daquelas 6 duplas pelo menos, né? Mas nós sabemos que tinham mais discípulos, amém? Voltaram os apóstolos. Então assim, se ele está falando que voltaram os apóstolos, nós então temos que refazer aí a rota do GPS. Então se ele está dizendo apóstolos, são os 12. Os 12 que foram enviados em duplas de 2, tá? A presença de Jesus, eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então eles estavam lá, todos eles empolgados, né? Falando que expulsaram demônios, curaram, amém? Que foi uma bênção, que eles pregaram a palavra, que muitos os ouviram, amém? Também provavelmente contaram que muitos não os ouviram, claro, faz parte. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Lembra que eu falei para você que Jesus não tinha tempo para nada. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, né? Dizendo, olha, vocês trabalharam muito, agora é um tempo de repouso. Vamos nos recolher um pouco para que nós possamos descansar, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer. Então entenda uma coisa, o descanso, ele também é bênção, ele também faz parte. Nós precisamos ser equilibrados em tudo que nós fizermos, amém? Não podemos ser desequilibrados, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Essa é a diferença, amém? E aí ele diz assim, então foram sós no barco para um lugar solitário. Foram para um lugar solitário, descansaram um pouco, porém muitos os viram partir. Amém? E reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Então eles só tiveram o tempo do barco sozinho ali, chegou onde eles queriam, acabou o sossego para eles. O povo todo correu para lá, né? Para onde o povo viu que eles estavam indo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, ele olha para nós e ele reconhece, ele entende, ele compreende as nossas necessidades, sabe por quê?
Porque ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, que veio em carne, ou seja, veio como homem. Ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que nós sofremos. Ele se compadece de nós. Ele sofreu aquilo que ele sofreu, né, no nosso lugar, claro, mas ele sofreu aquilo que nós sofremos também aqui. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe, não pense que ele está lá em cima e ele pouco se lixa para você. Não, ele está preocupado e ele olha para aquela multidão que não os deixou, né, nem descansar direito, mas ele se compadece e olha para eles como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que estão desgarradas, que estão errantes, que estão abandonadas. Será que você é uma ovelha assim? Que está abandonada? Hã? Jesus, ele quer te buscar. Jesus, ele está te buscando hoje. E passou a ensinar-lhes muitas coisas, né? Então você vê que o ensino, ele tem um papel importantíssimo para que as ovelhas que estão desgarradas retornem. Então elas retornam através do quê? Do ensino puro e verdadeiro da palavra de Deus. É assim que as ovelhas vão retornar. Elas não vão retornar de outra maneira. Elas não vão retornar porque a igreja é bonita. Elas não vão retornar porque a igreja tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Não, elas vão retornar por causa do ensino. É isso que Jesus está ensinando, está nos ensinando aqui. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, né? Porque eles foram para um lugar solitário para descansar e não conseguiram. Já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Então Jesus, ele lança um desafio, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. 200 denários de pão era o salário de 200 dias de trabalho. E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: nós temos 5 pães e 2 peixes. E agora eu pergunto para você, antes de nós continuarmos lendo, o que você tem nas tuas mãos? Você tem olhado para as tuas mãos e tem olhado para ela e disse: Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho tão pouco, Senhor. Como que vai ser isso? Como que eu vou fazer? Querido, o pouco, quando nós entregamos para Deus, ele vem a ser muito. Ele multiplica. Porque Deus abençoa as tuas mãos para que haja sobre você uma unção de multiplicação. Então o pouco, ele não vai acabar. O pouco, ele vai se multiplicar na tua vida em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Às vezes você pensa assim: ah, Senhor, eu só tenho um pouco. Apresenta esse pouco que você tem para o Senhor. Dá para Ele. E quando eu falo para Ele, é para Ele, não é para a igreja não, irmão. É para Ele. Não é para pastor, não, é para Ele. Diga: Senhor, é isso que eu tenho, Senhor. Multiplica. Multiplica, Senhor. Faz que esse pouco venha transbordar na minha vida. Mas creia. Creia quando você fizer isso. E o Senhor vai multiplicar. E o Senhor vai abrir as portas que estão fechadas. E o Senhor vai abrir aquela porta que não se abre. E o Senhor vai te conduzir. E o Senhor vai te dar saúde. E o Senhor vai abrir portas de emprego. O Senhor vai transformar a tua vida, a tua história. Às vezes um erro que nós cometemos quando nós temos pouco, sabe qual é? É de querer reter. É de confiar naquele pouco. Nunca confie no que você tem. Confie em Deus. Porque o que você tem acaba. Deus não vai acabar nunca. Amém? E ele diz assim: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou, no versículo 39, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então eles se organizaram. Amém? É muito importante se organizar. Tudo nós devemos fazer com ordem. Tudo que Deus faz, Ele faz com ordem. Ele não faz no meio da bagunça, no meio da algazarra, de qualquer jeito. Não, Ele não faz. Ele não faz. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, quem? Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, porque eles deram, dê para o Senhor Jesus o que você tem. Coloque nas mãos dele. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. Então, os discípulos entregaram o pouco que eles tinham para Jesus, que não era nada para aquela multidão que estava ali.
Jesus então recebeu aqueles 5 pães e 2 peixes, ele os ergue, os abençoa e agora ele reparte. Querido, é um mistério, mas é tremendo, é extraordinário. Ele reparte aquele pouco e ele dá para cada discípulo. Veja, não é Jesus quem vai multiplicar. Quem vai multiplicar são os discípulos. Veja que ele não chama aqui de apóstolos, ele chama de discípulos. Jesus, ele vai colocar na tua mão e aquilo que você tem vai se multiplicar. Escute, ele não vai multiplicar para que você seja rico, seja milionário. Ele vai multiplicar para que você distribua, para que você seja uma bênção, para que você possa dizer: Jesus Cristo está te abençoando. Amém? Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. E por todos repartiu também os 2 peixes. Versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Faltou alguma coisa? Nada. Nada. Amém? E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, ou seja, havia ainda mulheres e crianças possivelmente lá. Todos comeram e se fartaram de 5 pães e 2 peixes. O pouco que você tem na tua mão, se você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai abençoar e Ele vai te devolver para que você possa repartir, distribuir e aquilo, querido, vai se multiplicar. Amém? Glória a Deus. Você vai ser abençoado e quem está próximo de você o será também. Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia! Oh, meu Deus, uma palavra dessa começando o dia, um maná desse, um pão desse, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu quero pedir por cada um que está aqui conosco, abençoa cada família aqui representada, derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Meu Deus, olha para aquilo que cada um está te apresentando agora, Senhor. Abençoa para que multiplique nas suas mãos, para que multiplique, para que muitos sejam abençoados. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o tempo da seca, da escassez, da improdutividade, da infertilidade acabou em nome de Jesus. Que tudo aquilo que você está entregando para o Senhor e o Senhor está te devolvendo agora para que você distribua, vai se multiplicar em nome de Jesus. E que sobre a tua vida haja uma unção de prosperidade, de multiplicação em nome de Jesus. E eu oro pelo Brasil, para que o Senhor abençoe esse país, para que o Senhor abençoe a nossa nação, o nosso povo, para que o Senhor abençoe e nos proteja e nos guarde e nos livre de toda arma forjada contra nós, de toda língua mentirosa, em nome de Jesus, de toda injustiça. O Senhor é a nossa justiça. Meu Deus, nesse dia, nós clamamos a Ti, faz justiça no Brasil, porque a nossa justiça vem de Ti. Faz justiça no Brasil, Pai, e que as armas forjadas não prosperem, que a língua mentirosa seja cortada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoa, Pai, abençoa o nosso Brasil, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.